Agradecer. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu não canso de agradecer a oportunidade da gente ter esse momento, da gente ter esse encontro, né? É muito gratificante enfrentar um dia com todas as suas demandas e saber que a gente vai chegar num lugar que lá a gente vai rememorar ditos e feitos de Jesus, o que essencialmente nutre a nossa alma. Não tem outra coisa que nutre a nossa alma tão bem quanto os ditos e feitos de Jesus. E isso a gente consegue através da mediunidade de Divaldo Franco, como você falou, por intermédio de Amélia Rodrigues. Então, estamos estudando o livro Primícias do Reino, que é o primeiro livro da série evangélica de Amélia Rodrigues, e estamos no capítulo Semente de Luz e Vida, que é o 6º capítulo já. Então, a cada semana é um capítulo do livro, mas não é uma sequência lógica. Então, assim, a gente pode pegar qualquer capítulo e estudar que a gente vai estar dentro daquele contexto, né? E esse capítulo 6, vocês conseguiram ler? É assim, ele é uma... Tem hora que você está lendo e você fala, cara, não estou entendendo nada, tem que estar querendo chegar aonde? Você conseguiu ver isso? Não tem problema. Gente, de todo o livro de Amélia que eu conheço, né? Esse capítulo é o capítulo mais desafiador que tem. Por quê? Você lê a primeira vez, você fica... Então, não estou errado, não. Que é isso? Não, eu tô... Aí, tem uma dica para esse capítulo. Semente de luz e vida. Ela dá uma dica logo no início. A Amélia no início mostra o contexto. Ela diz que é manhã de sol, então diferente daqueles outros capítulos que a gente viu, que era tudo no entardecer, esse foi logo de manhã. Ela mostra uma planície com pessoas, ou seja, tem um lugar plano e que tem muita gente. Ela situa você e ela situa Jesus. Ela diz que Jesus está no barco, sentado na ponta do barco, falando para uma planície, um monte de gente. Não é isso? E aqui ela, assentada no barco, Jesus alongou os olhos pela planície dos corações e lembrou-se da terra inculta. Então ele se lembrou da terra inculta. Terra inculta, esse inculto é que não tem cultura, que não tem o saber, que ignora. Então isso é muito importante, porque quando a gente fala de semente de luz e vida, isso aqui é um sinônimo, é um adjetivo que a Amélia traz para uma coisa muito importante que Jesus fez para a gente. Ele teve uma maneira peculiar de trazer ensinamentos para a gente. Qual foi? O parábolas. O parábolas. Mas assim, existiu um porquê e um para quê dele falar e conversar com a gente por parábolas. E recentemente eu entendi mais profundamente isso. Eu li 2 livros, um chamado Comunicação 5 Estrelas, que foi um livro que foi indicação de Haroldo. Eu indico esse livro é excepcional. Ele fala de todos os artifícios de comunicação para a gente se fazer bem compreendido para outra pessoa, né? Então, Comunicação 5 Estrelas. E eu não sei se vocês conhecem, existe uma plataforma, né, um canal, um aplicativo chamado TED. Já ouviram falar? TED, T-E-D. Esse TED, ele já é bem antigo e é um local onde as melhores conferências, os melhores oradores do mundo
7 minutos, levar a comunicação, e essa comunicação tem que gerar impacto. E aí, essas palestras que geram impacto são colocadas no TED. E aí, não é o criador do TED, mas a pessoa que está à frente do TED estudou muito sobre a maneira como essas pessoas levavam as palestras, e ele fez um roteiro, né, ensinando para a gente quais são esses artifícios que essas pessoas utilizavam para poder gerar impacto nas comunicações. E tanto nesse livro Comunicação 5 Estrelas, como no livro do TED, né, ele mostrou que nós, seres humanos, o nosso cérebro, o nosso neurodesenvolvimento, ele funciona muito bem, ele assimila muito bem quando a gente conta histórias, né? A gente adora histórias. Pode falar. Eu sempre concluí, há muito tempo atrás, que Jesus falava de histórias, porque nós não esquecemos histórias. Isso. Quando a gente era criança, eu me lembro, lá pela casa da mamãe, tinha uma moça, eu sempre lembro, eu não lembro mais o nome dela, mas eu lembro, assim, visualmente nunca esqueço. A gente era criança, ela sentava na calçada, aquele monte de criança, e ela contando história. Cara, as histórias já passaram, eu já esqueci essa história. Além das histórias, eu já muito, eu era criancinha mesmo, né? Mas eu não esqueço a pessoa que me contava a história. Sabe? Sim. Isso deu 62 anos, eu tinha 4 anos. Eu nunca esqueço daquela mulher. A gente sentada, aquele monte de noite sentada na calçada assim, e ela contando história, a gente amava aquilo. É maravilhoso porque desde que o mundo é mundo, que os nossos ancestrais se reuniam em volta da fogueira para passar aquele conhecimento oral, que não, né, a gente não tinha registro, e era através de histórias. E todo mundo ficava impactado, mas tem uma explicação neurológica, né? A neurociência, né? Ela mapeia partes do cérebro, e quando a gente está ouvindo uma história, a gente está assimilando muito mais. Imagina também. A gente imagina como se a gente estivesse realmente vivendo aquilo. Qual o nome do livro? É Comunicação 5 Estrelas e o outro é TED, né? Então, é um canal, mas o administrador desse canal escreveu um livro também chamado TED, que mostra essas comunicações. Então, quando a gente está ouvindo histórias, e assim, sempre eu gosto muito de contar histórias, né? Então eu fico assim caçando assim, nos livros alguma história que eu possa fazer o link, porque eu sei que as pessoas se conectam por histórias. Histórias simples, não precisam ser histórias elaboradas, não. Só que a história simples, com coisas simples, vai atingir o objetivo, porque a gente vai fazer a analogia, a gente vai fazer os links necessários e a gente vai construir os nossos insights, e aquilo vai ficar. Não vai, sabe, abstrair. Você vai sair de um contador de histórias preenchido. Você não vai chegar, sabe, sair do Tinha uma mesmo jeito. professora de geografia, nas aulas dela, eram histórias. Ela botava o contexto todinho que ela queria ensinar pra gente com histórias. E Na hora de fazer prova, cara, olha, lembrava de tudo. E se a gente for analisar, os nossos melhores professores tinham essa característica. Sabiam muito bem contar histórias. Os nossos avós, os mais antigos, quando contam história, olha, na minha terra tinha uma fulaninha assim, a gente lembra e a gente passa adiante isso para os nossos filhos. É fato isso, é fato. Então Jesus utilizou, como um psicoterapeuta por excelência, um artifício
de excelência para, não só para a criatura humana, mas para o cérebro humano. O cérebro humano. Então, quando a gente entende a lógica das coisas, né, fica muito mais fácil da gente perceber. Então, era o mestre e o professor. E a psicoterapia de Jesus é a psicoterapia que hoje a ciência vem validando, né? Que hoje os maiores psicoterapeutas vêm utilizando para poder adentrar a alma humana, acessar conteúdos que precisam ser acessados, que precisam vir à tona, que precisam vir à consciência para eles serem decodificados, trabalhados, amadurecidos, para que a gente possa crescer. Então, por isso, agora imagine, a gente fica impactado com um bom contador de histórias, agora imagine Jesus contando histórias. Né? Por isso que era uma planície, uma multidão de pessoas profundamente magnetizadas por aquele momento, profundamente acessadas pela alma, pela aura do grande governador, mas utilizando um artifício que qualquer ser humano venha a ser acessado, que são as parábolas. E ele utilizava coisas muito simples, gente, coisas assim, da natureza, utilizava muito os ciclos da natureza. Era um grão de mostarda, era uma figueira seca, né? Era o bom samaritano. E esse capítulo é muito interessante, porque nesse capítulo, se a gente não compreender quem foi Amélia, a gente não entende muito o capítulo. Amélia era poetisa. Essa semente, ela é o tempo todo, né? É o tempo todo, tudo é semente. Ela era poetisa, então ela vai e volta. Deixa eu tentar falar para vocês, né, que não leram, para me fazer compreender. Ela vai, constrói um trecho, aí ela bota um pedaço de uma parábola lá de Jesus. Digamos que ela botou: o semeador saiu a semear e as sementes caíram no solo. Ela coloca esse pedaço. Aí ela vem e coloca um pedaço de outra parábola aleatória. Digamos que ela coloca o filho pródigo. Então, se você não sabe nunca ouviu falar da parábola do semeador nem do filho pródigo, você fica um pouco perdido, sabe? Mas assim, olhando, você identifica, quando você já ouviu as parábolas, você identifica: aqui é semeador, aqui é filho pródigo, aqui é das noivas. Aí você vai identificar, aqui é da figueira, você vai identificando. E no final ela faz um arremate sensacional. Por quê? Ela diz que Jesus utilizava nas parábolas figuras de linguagem, que é um artifício muito utilizado pelos poetas, né? Figuras de linguagem que fazem trocadilhos de palavras para dar um efeito estético melhor ao texto. E ela faz isso com maestria. Mas ela fala que Jesus também fazia isso. Então ela faz isso, essas inversões de propósito, como se ela quisesse evidenciar o que Jesus utilizava. Mas ela, como ela manipula muito bem o texto, ela faz essas inversões de propósito. Eu vou dar um exemplo. Ela começa assim. Ela começa com a parábola do semeador. Ela diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Aí ela para. Ela falou aqui o início da parábola do semeador. Ela para. Aí ela descreve o ambiente. Olha como ela faz. Aí ela fala: a luz derrama filões de ouro vivo no céu azulado. O ar transparente cicia aos ouvidos atenciosos da multidão. Ela
Ela falou um trecho da parábola e ela situa a gente de novo no ambiente. Depois ela volta para a parábola. E vieram as aves e comeram-na. Aí ela para. Aí ela faz uma análise dela. Ela sai do ambiente e faz uma análise dela. O reino dos céus é semelhante. Ela faz essa análise, né? Aí bota uma divisãozinha aqui no texto, essas estrelinhas. Aí ela já começa. O grão de mostarda é o menor de todos. No entanto, cresce e a planta se torna grandiosa. As aves nela se alojam procurando agasalhos nos seus ramos. Gente, ela estava falando da parábola do semeador. Parou. E agora ela está falando da parábola do grão de mostarda. De propósito. Aí ela falou agora do grão de mostarda. Aí ela faz. O fermento insignificante leveda a massa toda. Aqui já é outra parábola. O fermento insignificante leveda a massa toda. São mais de 40 parábolas. Cara, eu tô percebendo o quanto que eu não sei nada. É tão novo na nossa cabeça. Entende? Cara, o cara tá falando tanto parábola aqui, cara. Doideira. Ó, aí agora o que é que ela faz? O tesouro que um homem encontrou é tão valioso que tudo quanto possuía vendeu para ter o seu. O outro homem descobriu uma pérola de incomparável valor e de tudo se desfez para consegui-la. Outra parábola. Agora outra parábola. Uma rede lançada ao mar reuniu muitos peixes bons e maus que foram separados pelos pescadores. Assim, mais tarde, serão separados os homens que se candidatam ao reino dos céus. Então, ela faz de propósito no que dissesse, olha como Jesus falava. Ele falava assim, ele dizia isso, né? Aí, olha o que ela faz agora. Ela volta para a palavra do semeador. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. Ela voltou para o início, para a parábola do semeador, só que ela para e faz uma análise dela. As coisas ocultas, ele as desvela em parábolas. Era uma vez. Ela parou e fez a análise dela, né? Aí ela vem aqui. O pai disse ao filho: vem trabalhar em minha vinha. Não quero. Mas arrependendo-se, foi. Chamado o segundo filho, este respondeu: vou, mas não ligou importância. Eu acho que essa é do filho pródigo, né? Ela já traz outro. Aí ela faz, deixa eu pular aqui, porque ela faz isso o tempo todo. A das noivas virgens, 10 eram ao todo, 5 eram noivas loucas, gastaram óleo e ficaram sem luz, puseram-se a dormir. Ao chegarem os noivos, eram 5 noivas virgens e loucas. Essa parábola das noivas das virgens, das 10, ela não está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então nós espíritas, a gente acaba ficando superficialmente por ela, porque ela não está. Mas foi uma das parábolas que ele citou, entendeu? Aí ela volta. Mas isso a gente já viu em algum lugar. Eu, por exemplo, pelo tempo todo. Algum livro. Pelo tempo todo de doutrina espírita que a gente tem, a gente já leu em algum lugar. Aí ela volta agora para o semeador de novo. Outras caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Ela vai com o semeador até o final. Né? Ela continua um semeador. Perfeita observação, amiga. Um semeador, ela vai até o final. Não, porque na realidade, quando ela fala de cada coisa dessa, por exemplo, o lance da
é o reino, né? Sim. Você se prepare, não pode ficar se gastar ou se perder no meio do caminho. Então vai se cuidando, né? Não seja uma noiva louca, Sim. alguma coisa assim, né? Não adianta você, tipo, ficar parado, você tem que crescer para você estar preparado para o reino de Jesus, de Deus. Porque o texto, o título é Semente de Luz e Vida. Aí ela vê assim, porque Por isso semeador. porque ele está semeando. Isso tudo, cada parábola dessa, significa que Jesus está semeando. Isso. Ele está semeando. Cada parábola dessa é uma parte da semeadura dele que está ativando as pessoas, né? Está lembrando, né? As pessoas que elas têm que se cuidar, se preparem. Eu vou chegar. Né? Vai chegar um tempo que eu estarei, eu virei buscar vocês, alguma coisa assim, né? Estejam preparados, que os tempos chegarão. Então vocês entenderam que isso aqui é genial, é de uma alma genial e que Você está falando desse jeito, você bota melhor ainda. Ela dá ênfase que em todas as parábolas, que a gente montaria delas, né? Todas elas significam que existe uma semente que tem que ser é uma semente de luz e vida. Do nosso solo, né? Que é individual do cada um. Gente, eu amo. Tem Vou falar uma coisa para você, né? Embora não pareça. Embora não pareça, eu fiz letras. Até se você chega no meio disso aí, você fala assim, cara, não estou entendendo nada. Então é louca. Mas ela é Você louca. fez letras, né? É isso, gente, é isso. E aí você chega no final, você dá aquela coisa, mas você precisa ler de novo. Aí quando ela diz assim, outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram, agora é a análise dela. Quem põe uma candeia acesa sobre alqueire ou escondida? A análise dela. A análise dela vai em cima de outra Mas palavra. ela já Em cima de outra palavra. né? Agora a figueira, ela vem com a figueira. Uma figueira brava, à borda do caminho. Foi solicitada a doação de frutos, como não fosse ocasião própria de produzi-los. Foi considerada inditosa, digna de arrancada e lançada ao fogo, até converter-se em cinza. Você sabe que eu venho fazendo palestras e eu cito muito os textos de Amélia. Esse eu sempre pulava. Mas esse daí sempre foi meio difícil de entender, porque fala de um tempo. A gente vai deixar passar o tempo, a gente tem que estar preparado o tempo todo para produzir. É isso. Porque será que vai dar tempo de eu produzir o necessário quando chegar a hora? Então tem que ser o tempo todo. O tempo inteiro, né? Olha só. Deixa eu ver. Agora ela vem para o filho pródigo. Disse a meu irmão que reparta os seus bens comigo. Quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de bens? Ela está falando aqui do filho pródigo, né? Do irmão que não quis e tal. Agora aqui, voltou para a parábola do semeador. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Aí agora ela fala o que Jesus utilizava e o que ela está utilizando. Aí você pode me ajudar. Hipérbatos, sínquises e hipérboles vestem as abstrações e como poemetos são excertos de vida as canções do reino de Deus. Figuras de linguagem. Aí ela falou aqui de hipérbatos. Aí a gente procura os universitários no Google. Hipérbatos. Figura de linguagem que consiste na inversão da ordem direta dos termos de uma frase.
Sujeito, verbo, objeto, complemento, possui finalidade estética ou de promoção de determinados sentidos no discurso. Não é isso que ela está fazendo? Na realidade, quando se faz uma comunicação desse jeito ali, a intenção é que se eu não toco você, eu toco você. De qualquer forma, alguém vai entender. Ela está buscando se comunicar com todo mundo, mas ela vai tocar muito mais do que os outros. Porque na realidade, quando Jesus falava, ele falava para gente que não tinha cultura, ele falava para a gente que tinha cultura, ele falava para a pessoa que era muito simples, mas tinha sabedoria. Então, tudo que ele falava tocava cada pessoa de um jeito diferente. Quando ele usava as linguagens, né, tinha em cada ponto desse, né, uma coisa, um sentido que tocasse daquele jeito uma pessoa, daquele jeito outra pessoa, porque ele queria acolher todo mundo no que ele falava. É a relação da onde cai a semente. Né? É isso aí. É isso que você falou aí, aonde cai a semente? Se ela cai no espinheiro, ela germina, mas ela acaba sendo abafada. Ou seja, o mundo abafa aquela semente que Jesus colocou na gente. O mundo vem e sufoca a gente esquece de tudo. Né? Se cai numa pedreira, tem que pôr no solo, ela começa a enraizar, mas não dá sequência, porque não tem sustentação aonde, no campo onde ela está, ou seja, o nosso ser ainda não está pronto. Né? Então, pensar muito nesse contexto ele espalha sementes de um jeito diferente para acolher todo mundo, né? E uns crescem, outro não, outro demora, mas assim, engloba, acolhe todo mundo. Mas foi jogado, foi segregado. E essa é a nossa missão. Dependendo, tipo assim, dependendo do que eu saiba, dependendo da minha cultura, do meu conhecimento, o discurso, ele dependendo de como você fala, de repente não me interessa, por causa da tua linguagem, de repente eu não gosto, aquela coisa assim. Aí o que ele faz? Ele mistura. Sim. Ele mistura do mais simples ao mais complexo para poder ele acolher. Porque eu não vou ficar entediado. Posso botar uma coisa aqui? Dependendo do seu grau evolutivo, você vai ter entendimento. Vai chegar de um jeito. Vai chegar de um jeito. Do nível de consciência. No nível de consciência. Chega de um jeito. A gente tem que estágio eu estou para entender essas coisas. Eu vou entender de uma maneira hoje, amanhã eu vou entender de outra, e a maneira que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai entendendo mais o amor. Mas assim, no ato das palavras, no ato dessa mistura de linguagem, dessa coisa assim, ele acolhia todo mundo. E é uma mensagem para cada uma das pessoas, tanto ao mais culto quanto ao mais inculto. Tanto mais sábio, quanto mais obsoleto, sei lá. Às vezes a gente está conversando com determinadas pessoas e você vai falar de uma visão que você tem de algumas parábolas e a pessoa vai conta outra história, né? E que você diz assim, pô, entendeu dessa maneira e está certinho. E chegou. Maneira Como chegou. Outras palavras, o cara bota aquele negócio, né? Tem uma visão diferente, mas é igualzinho daquele cara simples que tem aquele entendimento. Você vai assim, eu ganho uma discussão e tal, mas o cara pegou aquilo. Tem uma Sabedoria por trás a percepção grande, do mundo de cada um. Né? Pô, já vi isso pra caramba. Sabe o que a gente ouve Já tem o muito? evangelho. Os pretos velhos, quando comunicam, que trazem aquelas mensagens certeiras, simples, concisas e muito sábias. Muito sábias. Esse final de semana, eu comecei a ler um livro chamado No Centro Sentimos
Leveza, que é um livro que é uma compilação de conferências de Bert Hellinger. E tem muitos contos, muitas historinhas, e são historinhas simples e de acordo com o que você está vivendo, essas histórias vão ressoar em você sistemicamente no que você está vivendo, porque tem vários exemplos nessa historinha e você vai focar em um deles, exatamente o que você falou. Então vai chegar aonde você mais precisa. Então Bert Hellinger, um psicoterapeuta renomado que trouxe uma escola de psicoterapia com constelação familiar sistêmica tão bem estruturada, que ele aprendeu inclusive com a simplicidade, né? Quando ele fala dos povos zulus, que um cumprimenta o outro assim: oi, você ainda está vivo? Pois é, eu estou vivo, sabe? E se a gente chegasse na rua, oi, fulano, você está vivo ainda? Eu não tenho morrido, né? A pessoa ia levar muito mal essa forma de cumprimentar. Mas para eles, né? É como que dissesse assim: você está vibrando, você está transbordante de vida, né? Está aqui ainda, que bom, né? É essa maneira, né? Então, uma coisa simples. Então, ele juntou esse conhecimento todo que ele teve, né? E compilou essa terapêutica, e aí ele narra esses contos. Porque no centro nós temos leveza? Porque quando a gente está no nosso lugar, a gente sente leveza. Tudo flui quando a gente está no nosso lugar. Quando a gente não está no nosso lugar, tudo é pesado. E Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O que eu quero dizer com isso? Com Ele, nós estamos no nosso lugar. E que coisa louca, né? Quando a gente está na casa espírita, a gente está no nosso lugar. Porque é tudo fantástico, é tudo maravilhoso, é tudo leve. Porque aí eu particularmente, eu fico assim, com uma felicidade imensa quando eu vejo uma pessoa aparecer na casa espírita, uma pessoa que nunca ele se encontra ali, porque ela encontrou essa coisa bela que eu encontrei. Entendeu? Então, gente, olha, eu fico assim, eu não consigo transmitir, né? Como é que a gente faz? Botar em palavras o que eu sinto. Que felicidade me dá quando uma pessoa encontra a doutrina espírita e aquilo é maravilhoso na vida dela, entendeu? Porque é uma coisa assim que toca, que tocou a gente, que fez bem pra gente. Aí eu sempre me pergunto: por que esse povo vem na casa espírita hoje? Por que o pessoal vem no centro hoje? Será que cada um gostaria de falar o que vem fazer no centro hoje? Porque eu particularmente, quando eu venho, é a energia. Eu quero buscar energia. Aí você fala: não, eu agradeci. Não, eu já agradeci. Mas, assim, para a vida da gente ficar mais leve, a gente tem que ter um lugar para pegar essa energia, para tornar a gente mais forte, para aguentar o fardo dessa coisa assim. E tem uma palavra que faz isso aí perpetuar. Porque aqui a gente sente bem, sente energia, que todo mundo vibrando na mesma sintonia. Mas para que isso possa perpetuar lá fora, existe uma palavra chamada fidelidade. Fidelidade é aquela coisa da coerência, sabe? O que eu busco aqui é tão bom que eu quero que perpetue lá fora enquanto eu encontrar os desafios. Porque lá fora a gente tem uma coisa chamada ilusão da separação. Eu até coloquei no áudio de hoje, né? Que a consciência divina nos ajuda a libertar-nos da ilusão da separação. Lá fora a gente acha que a gente está separado de tudo e de todos, que a gente está separado de Deus. Mas a gente nunca pode estar separado de Deus. Nem
Isso é impossível, porque Deus está em mim, Deus está em você. Não tem como se separar de Deus. Então, quando a gente se ilude que está separado, tudo fica mais difícil. Fica mais difícil ser fiel, fica mais difícil ser coerente, tudo fica mais difícil. Mas se eu sei, não é se eu acredito, se eu sei que com Ele o fardo é leve e o jugo é suave, é aqui dentro, é lá fora, é em qualquer lugar do cosmo. Bom, isso que aconteceu, né? Mas assim, essa coisa de meu fardo é leve. Aí assim, quando eu estou vivendo o Cristo, né? O Cristo está em mim, ou seja, tudo aquilo que ele ensinou, a forma que ele viveu, a forma que ele enxerga o próximo, o amor, tá? Tudo o que a gente passa se torna leve. E se a gente estivesse lembrando disso o dia inteiro, se não tivesse tanto problema para resolver? Cara, isso é muito doido. Mas Essa daí é o que a gente deveria lembrar. Olha só, eu me acostumei com um dia, eu ouvi, eu me senti tão bem que eu repito. Deus te abençoe. Deus abençoe. Eu falo assim, bom dia, Deus abençoe. As pessoas falam, você acredita que tem gente que quando fala para mim, Deus, repete o que eu falei, entendeu? Tem um monte de gente que fala assim para mim agora, oi, Deus abençoe. Fala assim para mim. Agora, quando eu falo isso, da boca para fora, sempre lembro de você que você falou que quando a gente fala isso é da boca para fora. Não é. Quando a gente fala isso, a gente está se aproximando de Deus, está próximo de mim, porque Deus te abençoe, eu estou dizendo. Está em mim, está em você. Que Deus abençoe. Então, quando eu lembro de Deus, estou botando Ele próximo de mim. Então, quanto mais vezes eu lembrar de Deus durante o dia, mais Ele vai estar perto de mim. Porque quando eu falo Deus te abençoe, ou Deus, vai com Deus, alguma coisa assim, quando tem Deus ali, então Ele também está comigo ali até na hora de enfrentar as coisas. Então, eu repito, às vezes passa por uma pessoa que até eu não tenho muito, sabe, não cruza muito. Não, Deus te abençoe. Quando eu falo Deus te abençoe, eu estou forçando a mim, entendeu isso? Porque o que não é natural, ele passa a ser com o uso. Então, é uma forma de me aproximar de Deus. Eu sempre falo, eu faço isso porque alguém me falou isso comigo e eu gostei de ouvir, foi diferente. Você cruzar com uma pessoa e falar assim, Deus te abençoe, gente. A conexão, né? Você está assim, você deu a turbulência, você lembra do fardo, o fardo, né? Não fardo que a gente está, mas esse fardo ele é uma dor, né? Necessária. Sim. Né? Que a gente precisa para evoluir, a gente precisa passar. Mas se eu entender o que Cristo falou, essas parábolas, a gente estudar o sentimento divino, aí você vai entender o que esse fardo, como que ele vai falando dele. E tudo que acontece tem um para quê. Para tudo. Hoje veio uma inspiração assim de uma frase. Eu estou divinamente orientado a corrigir equívocos. Eu estou divinamente orientado a reprogramar a trajetória. Né? Ou seja, se eu sei que eu sou filho de Deus, Deus está em mim, está em tudo e em todos. Né? Existe uma força maior que opera em mim. E tudo que essa força maior vem a operar em mim e que eu permito e me entrego é para o meu bem. E eu estou divinamente orientado. Só que a gente às vezes se esquece disso. Você falou uma palavra aí que eu mudo sempre na minha vida, que é o equívoco. A gente sempre usava erro. Ou pecado. O pecado, eu errei. Eu não devia ter feito, eu errei. Bem punitivo, né? Bem punitivo.
fica se macerando com o erro, o julgamento, se julga, se auto-se-julga, Olha, auto-se. eu vou E aí falar quando pra você fala assim, cara, não, eu me equivoquei, eu peguei o caminho errado, mas eu vou pegar qual é o caminho errado? Não, é o Cristo, é o que Jesus passou, Você não fala que você pegou, você calma dele, calma dele? Por que eu fico falando isso pra mim? Porque quando eu lembro, cara, aí vem aquela pressão assim, eu falo assim pra mim, calma dele, você tem que ir em frente. Não pode ter ansiedade, não pode entrar em deprê, porque aconteceu, você tem que tomar outro caminho. Mas é nessa vida que você pode melhorar isso, ou consertar isso, aquela coisa assim. Porque senão a gente fica muito nervoso. Essa semana você falou uma coisa e essa semana veio muito para mim, eu estou falando muito no Instagram isso. Corrigir rotas. Sexta-feira eu fiz uma live programada. E eu estou falando demais essa semana, tá? Desde sexta-feira eu estou falando. Corrigir rotas. Aí eu comecei a explicar. Não é que a gente esteja errado, né, ou equivocado, mas se às vezes a gente está num caminho que a gente está até gostando, mas a gente pode se melhorar. Então, nada impede da gente corrigir o caminho que a gente já estava, mas a gente pode corrigir as nossas rotas para que a gente possa melhorar cada vez mais. Né? Isso está nessa semana ressoando dentro de mim várias vezes. A palavra pecado, né? O pecado é errar o alvo, né? Então, eu estou pecando, a gente está errando o alvo. O alvo é A plenitude. É Deus, é o nosso modelo, o nosso mestre, o nosso guia. Então, eu peguei, eu errei o alvo. Eu peguei o caminho, volta para o caminho. Sabe quando... Reprograma o seu caminho. Corrigir a rota. É isso, sempre. Sim. Sempre. Eu estou reverberando assim, sabe quando a gente encontra um tesouro e você fica parecendo criança e quer compartilhar com todo mundo? Eu tenho um pouco isso. Eu já citei aqui sobre um médico que está revolucionando o mundo em relação à visão sobre traumas, que é o Gabor Maté, né? Como que é o nome? Gabor Maté. Ele é um médico húngaro-canadense. Ele vem revolucionando com uma visão compassiva em relação aos traumas que todos nós temos. Todos, sabe? Porque a gente acha assim, fulano, antigamente tinha a frase, fulano é complexado. Não tinha essa frase? Minha mãe e meu pai falavam isso, né? É complexado. Então fala de traumas como se ninguém tivesse, sendo que todo mundo tem, né? E aí eu estou lendo um livro dele chamado Vício, eu esqueci o subtítulo. O que acontece? No Canadá, na cidade de Vancouver, na cidade do seu estado, Vancouver, tem um bairro que ele é um bairro somente para pessoas adictas. É como se ali reunisse todas as pessoas adictas, dependentes químicos, e que as pessoas estão ali se drogando ao ar livre. Bote um vídeo assim no YouTube, Vancouver. E esse médico decidiu trocar o consultório particular dele para viver num dos prédios desse bairro, que uma grande instituição tombou esses prédios, que eram hotéis antigamente, e essa instituição usa esses prédios como hospitais e moradias para as pessoas que viviam em situação de rua, para dar dignidade a essas pessoas e, ao mesmo tempo, tratar as repercussões das drogas, que são muitas, a gente não sabe, mas quando as pessoas compartilham seringa, elas estão sujeitas a abscessos, que podem ir até abscessos no cérebro. Muitos são HIV positivos, né? Muitos, inclusive, têm hepatite C, que é muito comum. Então, além dos traumas que
porque mexe profundamente. São pessoas que tiveram histórias de vida. Eu vou dar um exemplo. Tinha um rapaz que a cuidadora dele prendia ele dentro de uma máquina de lavar, colocava uma espora para que ele não ficasse aprontando e ela pudesse sair e se drogar, e ele passava ali horas e horas dentro da máquina de lavar só respirando pela tubulação da máquina. Histórias de pessoas que viam a mãe se prostituir em cima da cama enquanto eles ficavam embaixo. Nesse nível. E essas pessoas não tiveram uma fortaleza para poder suportar isso tudo. E eles perguntam por que cada pessoa utiliza as drogas. E as pessoas vão falar que eles buscam um alívio para aquele tormento e dor constante que eles vivem. Depois de um livro desse, é impossível você olhar para um morador de rua, para um adicto, que chamam pejorativamente de viciado, e você por que não sai dessa vida? Por que não sai dessa vida? Aí ele explica qual é a bioquímica da droga no cérebro. Nós somos viciados em dopamina. Eu falo nós porque somos. Quando a gente senta na televisão para maratonar uma série inteira, porque está ali, Eu não consigo. é dopamina. Eu não consigo. Eu não consigo. O celular, quando você está no TikTok, passando a tela, é dopamina. Você está fugindo da sua realidade. Você está fugindo de algo que está lhe atormentando. Comida. Aí eu acabei com essa televisão para ver se eu conseguia suportar. Mas eu achei a minha cabeça toda. Comida. Comecei a prestar atenção. Comida, se eu ficar em casa já. Mas aí, com essa brincadeira de me tratar bem, eu não consigo, só boto um monte de coisa assim que faz bem para a saúde. Cigarro. Antigamente, cigarro era uma droga elegante. E ninguém via como droga. Um que matava a gente. Charme, fumão. Eu passei a infância toda de baforada do meu pai, fumante. Eu também. Eu falava que fumar era bom, que estimulava a pensar. Gente, vocês entendem que somos viciados? Nós somos viciados. Ó, Em que? eu estou tentando parar de tomar café. Sim. Olha só. Aí, eu fui na padaria, aí tem um cafezinho, mas um cafezinho forte pra caramba. Aí eu peguei, comprei 3 pãezinhos desse tipo, sentei na mesinha, porque eu achava naquele dia, eu queria sentar na mesinha e comprar uns cafezinhos, uns pãezinhos, né? Tá. Aí eu tô pegando um cafezinho e eu comecei a analisar. Quando eu acabei de tomar o café, eu fui pagar para a moça, eu falei assim, puxa vida, eu estou com gosto de cigarro, eu estou com cheiro de cigarro, eu estou com gosto de cigarro desse café. Aí eu pensei assim, a pessoa que fuma, que bebe um café desse, vai querer fumar depois do café desse. Então o café, ele tem uma aquele torra, café, né? Ele tem uma torra, mas remete. Mas aí, o que eu fiz agora? Existe um café que ele não tem a torra. O café original, ele não tem a torra. Aí, eu compro o café original. Ele é clarinho. Se você tomar um café, o café é cor de lama, assim. Cor de água, aguinha de lama. Entendeu? Você sente o gosto do café. Mas ele tem a aguinha de lama, é o que eu faço. Leite de aveia com o café, aí misturo mais umas coisinhas e eu fico ali curtindo. Aí, Deise, Aí eu não sinto nada de só para completar, nem cheiro de né? cigarro, nem nada. Somos todos viciados, só que o vício do adicto, ele é um vício, né, que por marginalizar a pessoa, esse vício, eu não acolho. Mas o meu vício de compras, de videogame, pior coisa que você pode fazer é botar um videogame em casa. Meu filho me mata por isso, porque o meu irmão
viciada em videogame, então eu vi o processo. Então eu nunca comprei um videogame para o meu filho. Aí meu filho, mãe, eu nunca usei e tal, eu só fui tocar no videogame quando quase adulto, eu fiz graças a Deus. Porque por mim, você não tem Um monte de gente sobreviveu sem videogame. né? E pessoas adultas virando madrugada jogando videogame. Isso é um tipo de adição, gente. O alprazolam e o rivotrilzinho que o médico, você está muito estressado, eu vou passar aqui um ansiolíticozinho. Aí a primeira cartela, você está lá, de boas. Aí aquilo vira uma bengala. E vai aumentando a dose. Vai aumentando a dose. Vai aumentando. Ah, não consigo mais viver sem. Remedinho para relaxar. Quando a gente toma de manhã para desacelerar, é o quê? Não é? De manhã eu vejo receita do cigarro, mas aí, por exemplo, só quando eu acho que a nuvenzinha está começando a baixar ali, que eu vá com Eu não estou condenando, não. Isso é muito ruim. Ó, gente. Eu estou bem devagarinho. Eu bati não sem nada. A medicina, ela está aí para ajudar a gente. Porque vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mesmo. E a gente vai precisar de um recurso. Eu não estou condenando. Mas eu estou falando da dependência. Porque, assim, tem a frase, né? O vício do cachimbo deixa a boca torta. E você se livrar de um vício, né? Você construir bons hábitos é desafiador. Você passou a vida toda vibrando em um padrão. Você vibrou nesse padrão, a sua vida foi co-criada nesse padrão. O seu corpo, a sua saúde está funcionando de acordo com esse padrão que você vibrou a vida toda. E quando você agora, eu quero vibrar em outro padrão, você também vai levar tempo. Digamos que eu levei, tenho 45 anos vibrando nesse padrão. Eu quero mudar o meu padrão. Eu vou mudar em 1 mês, em 3 meses? Não. Por isso que é necessário coerência. O que eu vibro aqui, eu preciso vibrar lá fora. Porque eu quero um padrão novo para a minha existência. Né? Eu quero um padrão novo. Então vamos mudar essa perspectiva, né? Então, o semeador, né? Quando Jesus joga semente, e a semente caiu no terreno do nosso coração, que está fertilizado, que está propício, que foi arado. O que é ser arado? Né? A gente foi burilado pelo sofrimento. Todos aqui têm histórias de dor profundas. Se eu for, né? De polícia usuário. Se for mexer, nossa. Né? Eu já falei tanto da gente, não mais a água parada por cima e o lodão lá embaixo, olha. Encarnados e desencarnados que também estão participando desse estudo com a gente. Todos temos história de dor, né? Mas a gente precisa vibrar em um padrão novo, porque somos seres imortais. Essa experiência de vida, gente. Ó, desencarnou Isabel Salomão agora com 100 anos. 100 anos. 100 anos para a espiritualidade. O que é 100 anos para a espiritualidade? Nada. Qual é o tempo de Jesus? Agora. Não é amanhã, não é depois, não é quando eu me aposentar. Eu falo sempre aqui dessa história. Quando eu me aposentar, eu me dedico mais. Quando eu me aposentar, eu vou lá frequentar a casa espírita. Então, olha só, gente, estou falando isso aqui, estou pedindo a Deus também para me ajudar, né? Até agora eu não comecei, mas vou falar. A gente começar a falar, de repente a gente está. Edilane falou um dia, a questão do orgulho. A gente tem medo de ser julgado, se a gente vai errar, se a gente não vai, né? Eu não sei o que aconteceu na minha vida, não sei em que momento também, que eu comecei a esquecer as coisas muito. Eu acho que foi depois que caí de moto, sei lá, mas faz tempo isso também.
Mas depois disso, eu percebi que, por exemplo, você me conta uma história, chega num determinado momento, eu esqueço dela. Eu acho que teve uma pessoa que falou, Deise, para a gente sobreviver, a gente é um copo, aquilo enche, né? Aí chega uma hora que para você sobreviver, você está jogando uma coisa fora, um monte de coisa fora para você sobreviver, aquilo não é importante para você, você vai, né? Aí tem coisa também que está lá dentro, que de repente você busca, volta também, está lá, eu não sei qual é. Aí vai, eu vou começar a estudar, eu falando, né, a gente verbalizando, a gente já está criando um caminho. Mas eu tenho que estudar muito para eu, de repente, me envolve uma coisa nervosa, assim, eu esqueço. Cara, é louco. Eu já fiz, durante anos eu fiz estudo aqui na casa espírita, entendeu? Aí na frente, e depois aquele negócio sumiu, logo que tivesse sumido a palavra. Precisa de uma ferramenta, porque assim, antigamente que tinha a ideia de que nosso cérebro, quanto mais a gente envelhece, né, a gente vai perdendo neurônio, a gente vai ficando mais difícil. Hoje em dia não existe não. Existe neuroplasticidade, existe toda uma conformação do cérebro que pode mudar e se reprogramar quando a gente quiser. Essa semana eu vi a história de uma senhorinha que ela começou a estudar, não sei se foi medicina, senhorinha mesmo, e conseguiu se formar e tudo mais. Então a gente pode. Isso são interações de sinapses que a gente vai criando, né? Olha, eu estou precisando que isso aconteça em relação à casa espírita. Entendi. Entendeu? Porque na minha vida eu não tenho esse problema. Para resolver as questões de negócios, essa coisa assim, eu não tenho. Eu tenho uma, como é que a gente fala assim? Eu tenho uma memória. E pode ser a gente se sabotando, né? Coisa. O que é que você não quer assumir? Né? O que é que você não quer abrir mão? Tem umas coisas que a gente esquece, mas a gente aprendeu. Por exemplo, estar aqui, eu estou sempre, entendeu? Então eu ainda tenho que, eu estou querendo, né? Estou falando aqui porque isso daí abre o caminho também. Eu estou querendo descobrir isso. Estou me sabotando. Mas às vezes, fisicamente a gente está, e pra gente, a gente justifica pra gente mesmo, eu tô indo, eu tô. Mas, né, qual é o setor da sua vida que você está com medo de perder? Porque estar aqui, estar plenamente aqui, quando a gente fala aqui é muito simbólico. É estar com Jesus, né? É uma escolha, é a melhor escolha da nossa vida, mas muitas vezes, pela ilusão da separação, a gente acha recompensador algumas coisas lá fora. Quando a gente fala lá fora, é que não é Jesus, né? Algumas coisas são compensadoras e que a gente tem medo de perder. A gente tem medo de abrir mão, né? Não tem que saber. Olha, sem fazer força, não bebo, não fumo. Fala umas coisas aí, né? Mas isso é muito subjetivo, né? Eu também que descobrir, também eu ainda tenho que descobrir. Mas isso está muito mais difícil. Você tem que mergulhar dentro de você, no autoconhecimento. Por quê? Eu não quero. Vamos encerrar, porque já está. As crianças vão descer, né? Senão a gente vai aí. A gente vai aqui construindo, semeando, explosão de ideias. Já estão jantando lá. E tá maravilhoso, tá? Eu saio daqui na presença de vocês e pela contribuição de vocês, eu saio daqui rica, sabe? Que eu acho maravilhoso isso, é sensacional. E que a gente possa ter mais esses momentos e que esse encontro semanal nosso possa ser uma constância, que a gente possa ampliar nossa percepção também, porque quando a gente está aqui, a gente nos trata, a gente trata também aqueles que nos acompanham, né? A gente sabe que tem e que a gente vai nos educando, né? Nós estamos nos educando em conjunto, por essa nuvem de testemunhas que
Paulo dizia, né, a gente vive entre uma nuvem de testemunhas. Então, que sejamos espíritas, espíritos, com essa percepção de espírito imortal. Chegando na casa espírita, sabendo que não está chegando só. Sabendo que aqui a gente verifica corpos animados em uma existência, mas existem outras pessoas que não estão no plano físico, que assim como nós estão fazendo suas elaborações, estão fazendo seus insights, estão fazendo as suas ligações, estão nos intuindo. Quando você contou a história sua aí agora, é alguém intuindo você, fala aí daquele negócio que está te inquietando, que isso pode ressoar no coração, né, de alguém, entende? Nada é por acaso, isso é maravilhoso, isso é muito enriquecedor, e eu agradeço a vocês por isso. Vamos orar. A gente que agradece, né? A gente é psicólogo da gente. A gente está aqui para aprender, né? Com certeza. Está aberto sempre para aprender. Gente, essa imagem aqui do fundo é a coisa mais linda. Não sei você, mas quando eu cheguei aqui e vi essa imagem, quem está online consegue ver essa imagem aqui. Deixa eu chegar para cá. A coisa mais linda essa imagem. Nossa, coisa mais linda. Vamos agradecer.